Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das meninas. Eu sou a Monique e aqui nesse canal a gente te ensina tudo o que você precisa saber para você conquistar seu mestrado, seu PhD nos Estados Unidos com bolsa 100%, seu estágio acadêmico remunerado e até mesmo o seu pós-doc, né? Não, time? Tem minhas anotações aqui. Eu tô aqui no meu computador, ó, meu computador tá aqui. Se eu olhar para baixo, eu tô olhando pro meu computador, tá? Porque o tema de hoje eu quero que fique muito profundo para vocês. É um tema que eu gosto muito e que é um traço da minha personalidade que eu tive que desenvolver ao longo do tempo, porque eu não tinha isso, né? Eu não tinha isso natural em mim, que é justamente como que você se organiza na sua pós-graduação nos Estados Unidos. Time, como você faz pós-graduação nos Estados Unidos? Vamos lá. Você tem matéria, você tem pesquisa, você tem seminários, você tem conferência, você tá morando sozinho, você tem que fazer compras, você tem que pagar conta, você tem que cozinhar, você tem que cuidar da saúde mental, você tem que cuidar da sua religião, você tem que fazer matéria, você tem que viajar, você tem que fazer mil coisas, tá? E a gente recebe muito, inclusive, levantamos uma discussão esses dias lá de quais os maiores medos, né, que vocês têm ali para ir para os Estados Unidos, lá no Instagram. Então, lá no Instagram, a gente teve essa discussão ali no Instagram, e as pessoas têm muito medo, tá? De não conseguir acompanhar o ritmo de uma pós-graduação nos Estados Unidos. Esse é um medo muito comum, tá? Existem pessoas que até têm pânico, tá? Que já falaram ali pra gente que até hoje não tentaram porque tem pânico, que não vão conseguir acompanhar a pós-graduação nos Estados Unidos, tá? Então acaba nem tentando, desiste do sonho. Existem outras pessoas também que elas tentam, mas elas ficam extremamente ansiosas, tá? Elas não desistiram, mas elas estão ali na ansiedade, tá? Já estão preocupadas, estão perdendo noite de sono, e aquilo acaba que afeta ali a jornada da pessoa rumo à bolsa 100% no mestrado, no PhD, nos Estados Unidos, né? Até mesmo no estágio acadêmico. Então, acaba que atrapalha, perde noite de sono, né? E também, então, é importante a gente tratar disso para essas pessoas aqui também. Bom, outras pessoas têm curiosidade de saber como que é a vida nos Estados Unidos e como que ela, né, pode se organizar lá para alcançar uma coisa tão grande quanto terminar um PhD nos Estados Unidos, tá? Além disso, time, tem um outro porém. Presta atenção nisso daqui. Isso daqui ninguém te fala, tá? Você vai enfrentar desafios nos Estados Unidos, tá? Durante o seu tempo como estudante lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, quem vai fazer um PhD nos Estados Unidos pode demorar até 7 anos para se formar, pelo menos ali na LSU, onde que eu fiz meu PhD. Você podia demorar 7 anos para se formar e você podia pedir extensão, né? Então, assim, existem pessoas que demoram até 10 anos para se formar no seu PhD nos Estados Unidos. Isso é uma coisa terrível, abominável, de jeito nenhum. Inclusive, tive grandes amigas, pessoas maravilhosas que estavam ali no PhD já há 10 anos. As pessoas, eu amava ela, assim, eu amo. Tenho uma amiga que ela é da Tailândia, cara, ela é maravilhosa, pois ela estava no 10º ano de PhD dela, tá? Isso não é terrível. Só que a pessoa, eu ia falar que isso não é terrível porque você tá ali publicando, você tá ali produzindo, né? Você tá ali no seu PhD fazendo network, fazendo o que você faria, né? Só que acontece que a pessoa se perdeu ali durante o PhD, tá? E ela já podia, por exemplo, estar fazendo um pós-doc, que é um PhD a um nível ao quadrado, tá bom, time? Então, eu quero te preparar para isso tudo, tá? Eu quero que vocês, time, que vocês estejam preparados para chegar nos Estados Unidos, já saberem organizar a rotina de vocês, já saber que vai ser um desafio. Enfim, eu quero te preparar para isso tudo, eu quero que você chegue lá já sabendo como se organizar, tá sabendo como que é a vida. E aí, time, eu fiz o meu PhD em 4 anos, né? O tempo mínimo para fazer um PhD. Então, meu PhD foi em 4 anos. Eu comecei o meu PhD em agosto de 2014, em agosto de 2018 eu estava formada no meu PhD. Tempo mínimo, tá? Mas na LSU, como eu disse, você pode ficar até 7 anos, depois você ainda pode pedir prorrogação. E eu terminei meu PhD porque terminei meu PhD em 4 anos, né? Porque eu sou uma gênia, excelente, maravilhosa. Nossa, a Maria é muito inteligente, terminou o PhD em 4 anos. Claro que não, queridos, porque eu me organizei, que eu era uma pessoa organizada, tá? E não só eu me organizei para mim, como também, depois de um tempo lá no PhD, eu ajudava. Escuta essa aqui. Eu ajudava os alunos que chegavam ali para fazer o PhD deles, né? Muitas vezes muito novinhos, não vêm direto da graduação. Vocês sabem que nos Estados Unidos pode fazer PhD só com graduação. Então, vinham ali bem novinhos e eu ajudava eles, do jeito que eu tô fazendo com vocês aqui, a se organizarem, a terem uma vida organizada para dar conta do PhD, tá? Para dar conta da pressão, para não começar a ter ataque de pânico, para não se perder. Então, não só eu me formei em 4 anos,
como eu ajudei os estudantes que acabavam de entrar ali no PhD, muitas vezes vindo direto da graduação, tá? A não se perderem pelo caminho. Então, hoje aqui eu vou te passar as estratégias para você organizar o seu tempo nos Estados Unidos, tá? Eu mesma desenvolvi essas estratégias. Ninguém me contou. É claro que tem umas estratégias que existem desde da época da pedra, né, time? Mas fui eu mesma que desenvolvi. E eu mesma que fui otimizando com o tempo e com o que eu passava para as pessoas que estavam ali fazendo PhD nos Estados Unidos, fazendo mestrado nos Estados Unidos, tá? Então, eu desenvolvi quando eu era estudante, pós-doc e pesquisadora. Então, vamos lá, time. Vamos às estratégias. Vamos às estratégias. Anota aí, pega o papel e a caneta. Peraí. Tô parecendo aquele, não sei o nome. Antes da gente passar para nossa primeira estratégia, eu quero te falar uma coisa que você precisa saber, porque eu não sabia. Cada estudante de pós-graduação nos Estados Unidos, de estágio acadêmico, de pós-doc, tá? Tem a sua sala, tem o seu office. O que é isso? É o seu espaçozinho. Você tem um espaçozinho para você ter um computador, pra você colocar suas anotações, seus blocos de notas, né? Seus papéis de prova, seus trabalhos, seus livros. Cara, isso para mim era o máximo, porque eu nunca tive um espaço meu. Nunca tive um espaço meu, uma mesa que era minha, que eu podia deixar um livro ali em cima daquela mesa. Eu ia chegar ali, dali 3 dias o livro ia estar ali ainda. Dali 4 dias o livro ia estar ali ainda, porque era meu, era só meu. Eu não tinha que catar as minhas coisas todo dia, levar para casa e voltar. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você vai ter esse espaço que é seu, o seu office. Esse office, ele pode ser só seu, né? Ter uma sala só sua, uma salinha, ou pode ser compartilhado com outros estudantes de pós-graduação, pode ser compartilhado com um técnico de laboratório, por exemplo, pode ser compartilhado com pós-doc, porque todo mundo tem a sua salinha, né, time? Você só não vai compartilhar ela com o professor nenhum, porque o professor tem a sua própria sala. Ou você pode ter uma sala só sua. Eu comecei compartilhando a minha sala com a... Com quem que eu comecei a compartilhar? Comecei compartilhando a minha sala com a técnica. Ela era chinesa, uma fofa, a técnica do laboratório. Comecei compartilhando com ela, depois ela saiu do laboratório, se mudou para o Texas, né? A marido dela arrumou um emprego como professor no Texas. E ela foi para o Texas e eu fiquei sozinha. E era uma sala enorme. Era uma mesa que eu tinha, parecia uma mesa de jantar de 6 cadeiras. Eu amava. Então, qual foi a primeira coisa que eu aprendi, né? Que a mesa desarrumada atrapalha o seu trabalho. E aí eu desenvolvi a primeira estratégia, né? Deixe seu lugar de trabalho sempre organizado. É essa a primeira estratégia, tá? Time, o ideal é que seu local de trabalho nunca esteja desorganizado, tá? O ideal é que nunca fique aquela bagunça igual que você vê no filme, que tem 1000 papéis na mesa, 1000 livros, mil coisas em cima da mesa, você não consegue encontrar nada. Justamente porque você é um aluno, né? Ali você está construindo a sua trajetória. Você está construindo a sua vida a partir dali. Não pode chegar um coordenador do curso, um chefe de algum outro departamento, algum outro professor, né? O seu próprio orientador chegar na sua mesa e ver aquele furacão, parecendo que um furacão passou ali. Isso passa a impressão de desorganização, de desleixo, né? Que você não consegue a simples tarefa de manter um local organizado. Não precisa ser... Então, assim, eu tô falando aqui para você evitar a desorganização. Claro que vai ter papel, claro que vai ter coisa na mesa de escritório, é para ser funcional. Não é para manter igual showcasing, não é para manter igual loja de móveis, não. Mas mantenha sempre, né, sem desorganização. E aí, quando você for trabalhar, antes de começar a trabalhar, né, quando você vai sentar, bom, vou sentar aqui no meu computador, vou começar a trabalhar. Aí você dá uma organizadinha, tá? Pega seus papéis, junta, tenha pastinhas, né? Que você junte os papéis com os diferentes objetivos, né? Então, tenha pastinhas. Geralmente, essas mesas sempre tem gavetas, então você pode colocar nas gavetas. Porque aí, quando você for começar a trabalhar, aí você vai organizar a mesa, tá? Durante o seu trabalho, a mesa vai começar a ficar desorganizada. Você vai pegar um papel ali, você vai pegar um livro ali, né? Você vai fazer umas anotações, mas quando você for começar a trabalhar, você vai deixar o seu computador, um bloco, né, um papel e uma caneta do seu lado e, não sei, um artigo que você imprimiu que você precisa ler e um livro que você precisa usar ali. No momento que você estiver trabalhando na sua mesa, ela tem que estar livre para você pegar coisas que você precisa e colocar ali naquela mesa, tá? Então, sim, mantenha a sua mesa sem desorganização, mas quando você for sentar para trabalhar, ela tem que estar organizada. Entendam esses 2 níveis, né? Uma mesa que está sem desorganização, ela não está desorganizada, e uma mesa que está organizada. São 2 níveis diferentes.
A segunda estratégia, time, essa daqui também desenvolvi sozinha, né? Tentativa e erro. Você precisa de um calendário, mas não é qualquer calendário, porque você vai falar, meninas, eu tenho um calendário no meu telefone. Não, 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 não. Não funciona se não for físico. Se você não puder pegar nele, tá? O calendário do telefone não funciona. Ah, mas eu uso o calendário do meu telefone, eu olho todo dia. Pois é, mas esse calendário aqui ele é especial. Presta atenção, você vai ter um calendário onde você pode anotar coisas. Veja aqui que aqui você pode anotar coisas, tá? Anotar data de entrega de projeto, anotar data de entrega de prova, tá? E aí você pode deixar em cima da sua mesa, pregado na sua parede. Eu deixava pregado na minha parede, né? Então, eu tinha o meu escritório, ele era bem grande, eu tinha uma mesa bem grande. Aqui, eu lembro direitinho, do meu lado esquerdo, tinha uma parede bem perto de mim. Então, eu colava ele aqui do meu lado esquerdo, ficava bem aqui na minha linha dos olhos. Então, eu virava, já sabia que, nunca esquecia que eu tinha uma prova, nunca esquecia que eu tinha um seminário para entregar. Então, o segredo, até hoje, eu uso esses calendários, tá? Então, o segredo é este calendário, né? Hoje em dia eu compro esse aqui que é genérico, aí eu coloco os dias da semana, os dias aqui do mês, mas eu imprimia do Google, né? Eu comprava uns calendários bem grandes que tinham lá nos Estados Unidos, que vinham esses espaços aqui, esses quadrados, tá vendo? Cada dia é um quadrado. Então, vinha esses quadrados aqui. Tá? Então, o segredo deste calendário é que você pode anotar dentro desses quadradinhos, tá? Você anote coisas importantes, data de entrega de projeto, data de entrega de trabalho, data de prova, data de seminário, data de conferência, tá? São só coisas importantes. Não é para anotar, não sei, que é você tem dentista. Não, isso aí você põe um alarme no seu celular, tá? Aqui é coisa importante, tá? E ter este calendário, time, é de extrema importância. Eu já vi pessoas não se formarem porque elas não tinham esse calendáriozinho. Você tem noção que a pessoa passou ali 5, 6, 7 anos fazendo PhD, elas não se formaram porque ela não teve esse calendário? Deixa eu te contar uma história aqui real, uma história real que aconteceu de uma menina do meu departamento. Ela já estava ali no PhD, ela estava no 7º ou no 8º ano de PhD, eu não lembro, né? Eu perdi meio a noção. E ela tinha tudo pronto para se formar, tudo pronto, né? 100% pronto. Ela já tinha defendido a tese de doutorado dela, ela já tinha feito as correções na tese de doutorado dela, ela tinha feito toda a burocracia que ela precisava, né? Já tinha até comprado passagem para a mãe dela vir do país dela para assistir a graduação dela, a cerimônia de graduação dela, tá? Tudo isso, mas ela não se formou porque ela perdeu uma data, que certamente não estava nesse calendáriozinho, ela perdeu uma data, não submeteu um documento importante, e aí ela perdeu o prazo final, perdeu a submissão desse documento, se confundiu com os dias. E aí, o que acontece, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil funciona assim. Vou explicar no Brasil primeiro. No Brasil funciona assim. Você defendeu o seu mestrado, na outra semana você já pode buscar o seu diploma de mestrado, né? Nos Estados Unidos, você defendeu o seu PhD, você defendeu o seu mestrado, você tem que submeter toda a burocracia, né? E tem o dia da cerimônia de você pegar o seu diploma, né? Do contrário, se você não pega naquele dia para aquele semestre, você tem que se matricular um outro semestre. Foi isso que aconteceu. Ela continuou ficando mais um semestre como aluna de doutorado, tá? Meio que inventando o que fazer. Mas se ela tivesse um calendáriozinho na mão igual esse que eu tive, que eu usei quando eu tinha que submeter os trâmites e as burocracias da minha tese de PhD, eu usei muito esse calendário. São muitas datas, né, time? Você tem data, assim, para você submeter o título da sua tese. Se você passar daquela data, aí você não pode mais defender. Então, se ela tivesse esse calendáriozinho aqui, ela teria se formado, tá, time? E aí, logo em seguida, vem uma estratégiazinha, time, que para muitos é clichê, né? Mas se o clichê existe é porque o clichê funciona. Só que eu nunca tinha usado antes essa estratégia antes do meu PhD. Nunca, nunca. Time, eu era toda bagunçada. Toda, 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 toda. Por isso que eu falei para vocês que isso daqui foi um crescimento pessoal. Foi um crescimento pessoal. Eu era daquelas que eu fiz 5 anos de graduação. Olha, 5 anos de graduação não é pouco. Todo semestre, no final do semestre, eu estava enrolada com as matérias. Eu tinha trabalho que eu sabia que eu tinha o trabalho desde o começo do semestre, eu sabia que eu tinha aquele trabalho para entregar. Aí eu entregava para fazer na última semana. Então, assim, eu sempre fui muito enrolada, eu sempre fui muito bagunçada, sempre deixava tudo pro final do semestre, e aí no final do semestre eu falava, semestre que vem eu vou melhorar, semestre que vem vai ser melhor, nunca melhorava, né? Passei 5 anos da minha vida assim, nesse sofrimento, nessa angústia.
Quando eu fui para o PhD, né, óbvio que eu tinha muito medo de não conseguir acompanhar o PhD, de não conseguir aguentar a pressão, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, bom, eu vou me organizar. Tentei vários jeitos, né? Tentei várias coisas, o que funcionou para mim foi isso. Então, como eu sabia que no PhD isso tinha que mudar, senão não ia dar certo, né? Eu precisava forçar essa minha natureza desorganizada a ser um pouquinho mais organizada, tá? Terminar esse projeto, esse grande projeto de vida que é um PhD. Então, uma coisa que é clichê, que é a nossa estratégia número 3 aqui, é anotar suas atividades fixas. Você vai ter atividades fixas, né? Não físicas, durante seu PhD nos Estados Unidos. Então, você vai ter um lugar para você anotar suas aulas, né? Você vai ter matérias, suas reuniões semanais com o seu orientador, seu seminário obrigatório, qualquer atividade fixa que você faz uma vez por semana, você precisa. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês verem. Lá na LSU, quando eu me matriculava para disciplina, né? Esse daqui é minhas matérias que eu fiz no fall de 2015. Então, deixa eu olhar aqui como é que tá. Então, quando eu me matriculava para as disciplinas, você vai ver aqui escrito fall de 2015, e aqui tá as disciplinas, né? Aqui a gente tem data, a hora que era disciplina, e a gente tem os dias da semana que eram as disciplinas. Então, fall de 2015, eu tinha este cronograma aqui, tá? E aí, eu ficava seguindo isso aqui? Não. Como que eu anotava? Daí eu pegava esse cronograma aqui e eu transformava nessa tabelinha aqui, com os dias da semana, ó, e as horas. Fora que eu tinha que submeter isso aqui para o meu chefe também, é por isso que tá em inglês, tá? Os chefes de vocês, eles vão pedir como que tá o schedule, isso aqui chama schedule, como que tá o schedule de vocês. Então, ele vai pedir como que tá o schedule de vocês. Então, veja aqui, eu tinha milimetricamente, ó, 7h30, 8h30, 9, ó, eu tinha esse break aqui das 10h30, era de que hora? Das 10h30 às 1h30, todo dia. Então, assim, a minha rotina, ela vinha para esse documento físico aqui. Ela vinha para esse documento físico para eu poder me organizar, né, time? E aí, o que acontece? Bom, então esse aqui é o passo 1. Isso aqui é muito, muito, muito importante que você tenha, tá, time? E aí, o que eu quero falar para vocês? Bom, tem esse aqui, Monique. Cadê? Eu ia mostrar aqui para vocês, não tô conseguindo abrir. Bom, tem esse daqui. Tem as minhas tarefas físicas anotadas num papel, hora por hora, tá? E tem uns espaços em branco aqui também. Tá vendo, time? Bom, isso foi nossa estratégia número 3. Anote suas atividades físicas. Só que, não físicas, fixas. Anote suas atividades fixas. Só que além das suas atividades fixas, né, aquelas atividades frequentes que acontecem sempre uma vez por semana, na mesma hora, no mesmo lugar, tem tarefas para você cumprir, né, meu querido? Afinal de contas, a vida, ela é feita de cumprir tarefas, né? Você tem seminário, você tem projeto, trabalho. A data de entrega você vai anotar no calendário, tá? A data de entrega você vai anotar no calendário. Só que você precisa anotar como que você vai fazer essas tarefas, né? Como que você vai encaixar essas tarefas aqui neste cronograma que você tem das suas tarefas físicas, tá bom? Das suas tarefas fixas, né? Das suas tarefas fixas, né, time? Então, aqui, o que vai acontecer? Você vai anotar. Bom, primeiro, como que eu anoto? Isso aqui são cumprindo tarefas, né? Estratégia número 4. Qual que é a estratégia para você cumprir tarefas? É a técnica da rotina milimétrica. Rotina milimétrica. Escuta essa técnica aqui. Bom, a primeira coisa que eu faço, vou até colocar aqui para vocês. A primeira coisa que eu faço é anotar os grandes projetos que eu tenho que entregar. Ó, eu tenho que entregar um artigo, eu tenho que fazer um seminário, eu tenho um essay. Um essay é um trabalhinho de sala de aula. Eu tenho um essay para fazer. Então, eu tenho essas 3 tarefas aqui para fazer dentro de um espaço ali de 1 ou 2 semanas. Então, eu anoto as tarefas. Segundo passo, eu venho e eu quebro essas tarefinhas em pequenas tarefas. Tá vendo, time? Bom, eu tenho que ler esse artigo, né? Ou eu tenho que apresentar esse artigo. Um dos dois, eu já fiz os dois. Ou eu li ou apresentava o artigo. Gente, é muito legal. Eu amava fazer essas coisas, tá? E isso daqui, quando você faz, cara, acabou. Sim, você nunca mais vai fazer diferente. Salvou a sua vida. Porque você pega assim, eu tinha um artigo para ler, e aqui eu tô pegando das matérias que realmente eu fiz nesse semestre aqui, tá? Eu tô pegando das matérias que realmente eu fiz. Então, eu pego ali um artigo científico que ele tinha 25 páginas, e eu precisava fazer uma apresentação de PowerPoint desse artigo, né?
Então, eu vi ali que a introdução tinha 7 páginas, a metodologia científica tinha 8 páginas, o resultado tinha 8 páginas e meia, e a discussão tinha 1,5 página, né? Eu vi como é que é a divisão desse trabalho. Aí eu vi que eu tinha que fazer também um seminário de Meta Population, inclusive eu fiz esse seminário, tá? Um seminário de Meta Population. Foi o primeiro seminário maior, mais longo, né, que eu apresentei. Eram 50 minutos, eu tinha que falar 50 minutos. E nesse seminário eu fiz uma pequena pesquisa, né? Sentei, fiz um brainstorm, fiz uma pequena pesquisa do que ia ter. O meu seminário ele ia ter uma introdução, ele ia ter as principais teorias, ele ia ter a metodologia, ele ia ter a apresentação de 3 papers, né? 3 artigos científicos só para falar de Meta Population. E eu ia treinar, né, time? Eu tinha o treino 1, eu tinha o treino 2 e eu tinha o treino 3, porque depois que você faz a apresentação, você tem que treinar como você vai apresentar aquilo em inglês, né? Bom, dito isso, então vamos lá. Qual que é? Nossa estratégia 4 é a rotina milimétrica. Por que eu tô falando isso aqui tão rápido e com tanta fluência? Porque eu fiz isso aqui por muitos anos. E eu faço até hoje isso daqui. Isso funciona pra minha vida, tá? Então, o que é o negócio? Peguei primeiro, ó, número 1, peguei aqui todas as coisas grandes que eu tinha que fazer. Na hora que eu olho isso aqui, me dá um leve desespero. Gente, eu tenho que apresentar um artigo, um seminário, e eu tenho que fazer um essay, que é um trabalho, né? Escrever um trabalho. Já me dá um leve desespero. Eu falo, como que eu vou fazer isso aqui nas próximas 2 semanas? Né? Aí eu venho e divido eles em pequenas partes, tá vendo? Dividir em pequenas partes. Daqui eu venho pra cá. Aqui que tá o pulo do gato. Por quê? Porque eu tinha um desse por semana. Eu imprimia um desse por semana. Tipo, vocês vão ter acesso à impressora no departamento de vocês, tá bom? Não desperdicem papel, mas usem o papel ao seu favor, tá? O papel, ele tem o seu valor. Use o papel ao seu favor. Eu vinha aqui para este planejamento que está milimetricamente, por isso o nome, né? Rotina milimétrica, que está milimetricamente separado. Então, eu vi aqui que eu tinha que ler uma introdução de 7 páginas e preparar um PowerPoint de introdução de 7 páginas. Eu olhava aqui para o meu agendamento e eu via, bom, na segunda-feira, das 3 às 3h30, ó, eu tenho um intervalo. Eu vou começar a fazer isso aqui. Aí eu anotava aqui. Começar a introdução do artigo, né? Começar o PowerPoint da introdução do artigo. Aí eu via que eu tinha, né, outras tarefas. Daí eu vou mesclando. Eu não coloco tudo a mesma tarefa em vários bloquinhos de horário, não, né? Aí eu tinha um seminário que eu tinha que fazer lá de Meta Population. Bom, daí eu vi aqui, ó, na Thursday, né? Na quinta, eu tenho esses 2 bloquinhos aqui de manhã. Eu tenho das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã. E depois eu tenho esse break, né, das 10h30 até 1h30. Então eu vou colocar de manhã que eu vou começar a fazer pesquisa, só vou pesquisar a introdução desse seminário que eu vou apresentar de Meta Population, e aqui nesse horário que eu tenho das 10h30 a 1h30, eu já vou começar a realmente fazer os PowerPoints. E aí eu anotava aqui, pesquisa da introdução, fazer o PowerPoint. E aí eu ocupava todos esses quadradinhos aqui da minha rotina, tá vendo, time? Eu ocupava todos esses quadradinhos com as atividades que eu quebrei em bloquinhos aqui, primeiramente, tá? Então, você precisa ter esse planejamento, né? Lógico, saber tudo que você tem que fazer. E aí, você vai saber várias coisas, você vai saber com antecedência, né? E várias coisas você vai ficar sabendo 1 semana antes, 2 semanas antes, né? Mas é importante que você faça esse trabalho de pegar a coisa grande e quebrar em pedacinhos, e depois pegar esses pedacinhos e encaixar aqui dentro dos quadradinhos da sua rotina. Eu só coloquei as minhas aulas aqui, tá vendo? Isso aqui eram as aulas que eu fazia. Eu não tinha reunião semanal com o meu professor. A sala dele era do lado da minha por muitos anos. Então, a gente estava sempre ali trocando umas ideiazinhas. Então, essa é a rotina milimétrica, tá, time? É isso. É você quebrar, né, as suas tarefas grandes em pedacinho, e aí, né, você ir encaixando naqueles bloquinhos ali. É por isso que o seu dia, ele fica milimetricamente planejado. Você não vai virar um robozinho, time, pode ficar tranquilo, tá? Pelo contrário, isso te dá mais liberdade, isso te ajuda, né? Nos momentos que você for colocar ali para você fazer um lazer, você vai estar com a sua cabeça fria, porque você sabe que ali na sua próxima semana você já tem tempo para fazer as outras coisas que você precisa fazer, tá? Então, quebra as tarefas, né, em pequenas partes, e aí, quando a tarefa é muito grande, por exemplo, esse seminário de 50 minutos, e eu ainda tenho que treinar em inglês,
né? Por exemplo, esse seminário que eu tinha que apresentar 50 minutos, eu ainda tinha que treinar a apresentação em inglês várias vezes. Eu dividi em 2 semanas. Então, eu fiquei 2 semanas encaixando este seminário aqui nos meus quadradinhos e fazendo coisas desse seminário, tá bom? Então, essa foi a nossa número 4, como que você vai cumprir essas tarefas, tá? E ali, depois que você for dividir as atividades, tem o número 5, que é um checklist diário, tá? Então, existem 2 maneiras que você pode fazer. Você pode pegar ali todas as suas tarefas que você quebrou em pequenas tarefas, e aí você já pode encaixar elas aqui na sua semana inteira, né? Então, segunda eu vou pegar as minhas janelinhas aqui da segunda, e eu já vou preencher da segunda, já vou preencher as minhas janelinhas da terça, já vou preencher todas as minhas janelinhas da quarta, da quinta e da sexta. Eu vou preencher todas as minhas janelinhas, tá? Então, esse é um modo de fazer. Você preenche a sua tabela da semana inteira, né? Com essas atividades aqui que você tem listada e deixa espaço para imprevisto, porque imprevisto vai acontecer. Então, você não pode falar que na quarta-feira você vai ficar o dia inteiro mexendo com o seminário. Não. Primeiro que você não pode colocar uma tarefa só num bloco muito grande. Isso atrapalha na sua produtividade. Segundo, que você precisa deixar espaço para imprevistos. Como que eu prefiro fazer? Eu prefiro preencher esses tópicozinhos aqui que eu dividi, tá? Dessas tarefas grandes, eu prefiro preencher eles a cada 2 dias. Então, por exemplo, hoje é segunda, né? Então, eu tô aqui na segunda às 6 da manhã e eu preencho as coisas que eu quero fazer aqui na segunda e na terça só, por exemplo. Por quê? Porque pode surgir alguma coisa ali na segunda para mim fazer na quarta. Pode surgir algum imprevisto na quarta, né? E eu tenho que jogar as coisas, pode surgir algum imprevisto na segunda, e eu tenho que jogar as coisas da segunda para quarta, tá? Então, me dá tempo de fazer um remanejamento se eu preencho só para 2 dias. É isso que eu gosto de fazer. Então, essa é a nossa estratégia número 5, né? Você precisa ter um checklist diário. Então, você vai colocar isso aqui vai servir como um checklist. Então, você colocou aqui, tal, introdução do seminário e depois conclusão do artigo, né? E aí, isso daqui, você vai ter um desses por semana, vai ser o seu checklist, tá bom? E como isso daqui é um checklist, vem a nossa estratégia, né? Nossa próxima estratégia número 6, que é risque, rabisque as tarefas cumpridas do seu checklist. Hoje é terça, você olha lá para segunda, fiz tudo. Tal, risco eu coloquei aqui. Putz, não fiz, faltou uma. Aí eu jogo lá para um outro dia. Jogo lá para sexta-noite. Jogo lá para quinta-noite que faltou da segunda. E vou riscando. Então, sempre risque e rabisque as tarefas cumpridas, tá? Isso te dá uma visualização do seu progresso, tá? Então, essa foi a nossa estratégia número 6. Estratégia número 7. Não seja um fantoche dos seus pensamentos. Time, você colocou aqui na sua tabelinha, né, que desse horário aqui das 7h30 às 9, você ia trabalhar na introdução. Aí você sentou para trabalhar na introdução ali do seu seminário, aí você tá trabalhando, né, lindamente, aí vem pagar a conta de luz. Aí você vai largar o que você tá fazendo, vai pagar a conta de luz no seu computador? Não. Você não vai pagar a conta de luz? Não, porque depois você vai esquecer e vai ficar sem luz na sua casa, né? Você vai ter sempre ao seu lado um papel e uma caneta, tá? Sempre ao seu lado um papel e uma caneta. Vai ter essa listinha escrita assim, fazer. Aí você vai anotar aqui, pagar a conta de luz. Aí você vai estar ali trabalhando, de repente vai vir. É o aniversário da minha amiga, eu não comprei presente para ela. Vou entrar na Amazon. Não. Comprar presente para Maria Joana. Isso é não ser fantoche dos seus pensamentos, tá? Se você senta para fazer qualquer coisa na sua cadeira e aí você começa a se distrair pelos seus pensamentos, tô ali trabalhando, né? Nossa, esqueci de pedir o reagente que o professor me pediu. Puta que pariu, preciso pedir agora. Não, você não vai pedir. Você vai resistir a essa urgência de pedir o reagente. Você vai anotar, pedir o reagente do professor. Que hora que você pediu esse reagente? Não sei, é urgente? Bom, eu vou pedir na hora do meu almoço, eu vou parar de almoçar, não vou almoçar, eu vou pedir esse reagente. Não é tão urgente. Eu peço à noite, né? Hoje à noite eu peço. É isso. Então, assim, não seja fantoche dos seus pensamentos, essa é a estratégia número 7, tá? Nunca pare no meio de uma tarefa. Sempre tenha um papel, uma caneta, um bloquinho do lado, né? Para que você anote esses pensamentos. Vai vir todos os pensamentos. Pagar a conta, aniversário da amiga, presente pra mãe, ligar pra mãe, perguntar do primo, nananana. Anota coisas que você tem que fazer. Porque senão não vai te deixar em paz também. Você vai estar ali fazendo o seu projeto
E aí vai estar, pagar a luz. Nossa, eu preciso pagar a luz. Nossa, mas eu vou esquecer de pagar a luz. Eu vou esquecer. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Você vai anotar no papel. Depois aquilo ali vai estar ali na sua mão para você poder consultar a qualquer momento. Time, dentro da nossa rotina milimétrica, né, a gente tem que incluir tempo de descanso. A gente tem que incluir tempo de descanso, porque também é importante do descanso, né? A gente tá ali fazendo um negócio de longo prazo, é um PhD nos Estados Unidos, é um mestrado, né? Você precisa que não se esgotar, né? Não é uma corrida de velocidade, é uma maratona, tá? Então, existe ali, dentro da universidade, centros de recreação. Ali na LSU tinha um centro que era maravilhoso. Até hoje eu choro, lágrimas de sangue. Eu nunca mais vou ter acesso a uma academia daquela, né? Não sei quando eu voltar de fato, de vez para os Estados Unidos. A academia da LSU, ela tinha 3 andares, ela tinha piscina aquecida interna, ela tinha sauna interna, ping-pong, sinuca, jogo eletrônico. Do lado de fora, ela tinha uma piscina daquelas que é tipo riozinho, com boinha. Ou seja, né? 100%, tudo que você pensar de lazer, existia ali time, né? Tinha time de soccer, de futebol, tinha time de futebol americano, vôlei, todo tipo de esporte que você quiser participar, você pode participar, tá? Então você pode incluir essas coisas na rotina. Na minha rotina era incluído ir para academia. Às vezes na sua rotina é incluído participar do time de soccer, participar do time de vôlei, né? Fazer um time de vôlei com os meus amigos, me encontrar uma vez por semana com meus amigos. Uma coisa que eu fazia bastante era que eu colocava aqui, às vezes, nos meus espaços, né? Vamos supor que eu tinha um espaço bem grande, esses espaços aqui que eu tinha, né? Das 10h30 a 1h30. Eu tinha isso aqui. E aí, às vezes, eu não colocava nada para mim fazer aqui que era de trabalho, né? De tarefa, de atividade. Eu colocava, sabe o quê? Pesquisar a passagem. Aí eu ficava pesquisando passagem para uma viagem que eu queria fazer. Aí eu ficava lá 2 a 3 bloquinhos desse, pesquisando passagem, pesquisando hotel, pesquisando foto, e eu colocava na minha agenda, e eu fazia isso mesmo, né? Então, tanto é que eu conseguia preços de passagem super baratos, porque eu colocava na minha rotina milimétrica pesquisar a passagem, isso era lazer, para mim é lazer, pesquisar passagem, para mim é lazer, pesquisar hotel, lugar, as fotos que eu vou tirar no lugar, eu já quero saber de antecedência, tá? Então, eu colocava o lazer dentro da minha rotina. Na minha rotina, sempre tinha academia, antes das 7h30 aqui, ó. Antes das 7h30 eu já tinha academia, tá? Porque depois do meu dia, aqui você tá vendo que 5h30 eu tinha aula, né? Eu tinha essa última aula aqui de Biocontrol. E aí depois, né, eu ficava trabalhando até pelo menos umas 7h30 ali no meu escritório, tá? Então, estratégia número 8, planeje, coloca na sua rotina o tempo de descanso, tá? A estratégia número 9 é uma estratégia bem importante, tá? Você vai ter que aprender para sua vida. É lidar com o inesperado. Estratégia número 9, lidando com o inesperado. Time, você tá aqui, né, tá aqui no seu bloquinho que você vai fazer coisa do seminário aqui, nesses 3 bloquinhos aqui, né? Aí você travou. O negócio do seminário tá travado. Travou, você não consegue, você estava procurando um artigo científico ali, ou então estava na introdução e pá, travou, né? Ou então surgiu um problema no seu experimento. Ou então tem alguma coisa ali no seu experimento, no seu laboratório que você quer otimizar, mas você está travado. Você não está, a resposta não está vindo. Isso acontece bastante, vai acontecer muito com vocês durante o mestrado, o PhD, a resposta não está vindo, tá? Bom, primeira coisa que vocês têm que saber que isso é uma habilidade de problem solving, né? E eu estava falando das mentorias com os professores americanos, eles são unânimes em dizer que você precisa ter problem solving skills. Inclusive, eu estou falando das mentorias que tem no nosso método PhD nos Estados Unidos, né? Inclusive, na última mentoria que a gente teve com o professor americano, a gente teve até uma discussão sobre isso, falando sobre como isso é importante que o aluno desenvolva essa habilidade de problem solving skills, tá? E aí, o que eu quero falar para vocês em relação a quando você tem que, né, lidar com esses imprevistos, de estar travado, de ter algum problema no seu experimento? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é para você continuar. Se der para pular aquela parte ali e você continuar. Bom, eu estou escrevendo a introdução do meu, não sei, do meu seminário, ou do meu essay, do meu trabalho para aquela disciplina. Estou escrevendo a minha introdução e eu travei. Tipo, eu tô ali no parágrafo, eu queria falar uma coisa, não sei muito bem o que eu queria falar, não sei muito bem como que é, e tá travado. Dá para continuar pulando aquele parágrafo? Dá.
Claro que dá. Você escreve ali, faz, eu gostaria de falar sobre isso. Então, deixa um parágrafo, deixa um espaço em branco falando falta ligação, falta isso, falta aquilo, e continua, e passa para o próximo. Ai, deu um problema muito grande no meu experimento que não dá para mim continuar sem aquilo, né? Ia chegar minhas sementes e minhas sementes não chegaram. Não dá para mim continuar sem as sementes. Não, tudo bem, não dá. E aí, como é que você vai lidar com isso? E aí que eu venho te falar uma outra técnica para você lidar com problemas que acontecem. Bom, nesse caso, ai, meninas, eu pedi essa semente, e aí a semente não chegou. Bom, como é que você vai lidar com isso? Não lidando. Não tem nada que você possa fazer. Se você já pediu, ela não chegou, bom, aí você vai fazer outras atividades, né, time? Agora, existem alguns tipos de problema que você precisa de uma solução. Precisa desenvolver uma solução. Eu vou te dar uma técnica aqui, tá? Quer ver como é que é essa técnica? É assim. Você vai entrar para tomar o seu banho ali de manhã, à tarde, todos os seus banhos do dia, né? Ao longo, né, de alguns dias. E aí você vai se perguntar, como que eu vou resolver esse problema X? Você vai entrar pro banho se perguntando, como que eu vou resolver esse problema X? Tá? E você vai ficar se questionando ali ao longo do dia das suas tarefas manuais que você estiver fazendo, né? E não busque a resposta. Se coloque a pergunta, como que eu resolvo o problema X? Como que eu resolvo o problema X? Você dá o comando para o seu cérebro buscar todo o conhecimento que você já tem, né, de vida, de trajetória acadêmica, você fez toda uma graduação lá, você está fazendo PhD, buscar uma solução estratégica para aquilo, tá, time? Claro que a resposta não vai surgir magicamente do universo. Não. Você vai ter momentos que você também vai sentar e você vai pesquisar a parte técnica daquele problema que você precisa resolver, daquele problema X que você precisa resolver. Então, você vai pesquisar a parte técnica, vai fazer pesquisa, vai reunir informações técnicas, mas às vezes a solução do problema, ela não é só técnica, né? Ela requer a junção de diferentes técnicas. A resposta não está pronta, a resposta ela precisa ser feita, ela precisa ser criada do zero, tá? E acontece. Muitas vezes deu certo comigo, tá? Muitas e muitas vezes, tá? Até que você vai conseguir resolver esse problema. Você vai conseguir resolver esse problema ou você vai conseguir trazer algumas opções para resolução desse problema. Porque você não vai nem saber se essa solução é a certa, né? Você vai ter que testar primeiro. Então, você vai poder trazer ali para o seu professor, talvez, diferentes opções para solucionar aquele problema, tá? Então, isso é o problem solving skills, que os professores americanos que falaram na nossa mentoria do método, eles falaram que isso era tão importante, esse problem solving skills. Então, qual que é a nossa estratégia número 9 ali para você se organizar? Você tem que saber lidar com o inesperado, tá? Então, são 3 subestratégias aqui. Se você consegue dar continuidade àquilo que você está fazendo, pulando aquela parte que você está travado, você continua. Se é algo que está fora do seu poder de solução, eu pedi uma semente, eu pedi um reagente, ele não chegou. Você esquece aquilo e foca em outras coisas até chegar o que você precisa. Se é algo que você precisa criar uma solução do nada, aí você usa essa técnica de entrar para tomar o seu banho e falar como que eu resolvo o problema X. De pesquisar e esperar até que você tenha algumas opções para solucionar esse problema. Time. E nossa estratégia número 10, e se não der certo? Bom, e se nada disso que eu te falei aqui der certo para você? Não tem problema, time. Você vai desenvolver o que funciona melhor para você. Todo mundo tem essa capacidade de desenvolver o que é melhor para você. Eu falei para vocês aqui no começo que eu ensinava os alunos que acabavam de chegar lá nos Estados Unidos a se organizarem melhor, tá? Todo mundo fazia igualzinho do jeito que eu tô fazendo aqui? Não, né? Às vezes eles compravam, em vez deles terem esse calendário aqui que eu tô mostrando para vocês, eles tinham, era uma agenda, daquelas agendas que tem os números dos dias, né? Às vezes eles tinham, era uma agenda. Eles quebravam as tarefinhas assim do jeito que eu quebrava? Não, eles quebravam as tarefinhas do jeito deles, né? Eles priorizavam do jeito deles. Então, assim, se nada der certo, tá? É isso, você vai desenvolver. Você vai chegar nos Estados Unidos e vai desenvolver a sua própria estratégia, as próprias técnicas, tá? O que não pode fazer é você chegar nos Estados Unidos e querer só deixar a vida me levar, vida leva eu. Isso não vai dar certo, né, time? A gente tá aqui porque a gente também quer te ajudar a organizar o seu tempo nos Estados Unidos, tá? A gente sabe que se você continuar na jornada, você vai chegar lá. Você vai conseguir o seu mestrado, o seu PhD com bolsa 100% nos Estados Unidos, tá? E como diz o ditado, se tempo é dinheiro, tempo nos Estados Unidos em dólar, tá, meus queridos? Então, a gente tem que economizar
mesmo. Bom, eu quero te falar que tem vários conteúdos aqui neste canal do YouTube para você que está interessado em fazer um mestrado, um PhD nos Estados Unidos com bolsa 100%, estágio acadêmico remunerado, né, até mesmo pós-doc, montão de conteúdo aí. Fala aqui nos comentários, né, se você tem alguma sugestão para esse vídeo. Eu falei sobre problem solving skills, eu acho que vai ser um assunto bem interessante para a gente tratar aqui no futuro. Se vocês se animarem, a gente pode tratar, falar sobre isso. Curta aqui o vídeo, né, e deixe seu comentário, fala pra gente no Instagram também, @PhD nos Estados Unidos. Conta pra gente o que você achou disso aqui. Até mais, time.